Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Eu tô aqui com o meu cafezinho e hoje a gente vai falar sobre notas. Eu trouxe esse tema lá pro Instagram ano passado, eu ainda tava no ensino médio. E desde então é um tema que eu volta e meia torno a falar, seja por conta de uma caixinha ou um direct, enfim. Esse tema sempre retorna lá para os stories e é algo que eu gosto muito de falar, é algo que sempre vale a pena lembrar. Então eu achei que seria justo trazer aqui para o YouTube também. Eu comecei a mudar minha perspectiva sobre as notas quando eu estava no terceiro ano do ensino médio. Porque desde que eu entrei na escola, desde que eu comecei a ter provas e trabalhos, eu sempre me esforcei muito para ter notas boas. Eu nunca tirava notas ruins na escola, até que chegou o primeiro momento, a primeira vez em que eu me frustrei porque eu tinha estudado muito e não fui bem na prova, que era em matemática. Se tu me acompanha aqui, tu sabe que eu tenho um grande problema com matemática, é sempre a matéria que eu mais tenho que me esforçar para estudar. E a primeira frustração que eu tive com uma nota foi nessa matéria, que foi no 9º ano, e eu nunca vou me esquecer disso. Porque foi a primeira vez que eu fiquei de recuperação, e que foi de fato por uma nota. Porque a primeira vez que eu fiquei de recuperação de fato foi por causa das minhas faltas. Porém, dessa vez no 9º ano, eu fiquei de recuperação por causa das minhas notas mesmo, que foram péssimas. E o que aconteceu? Em uma prova eu tirei 1,5 e isso me frustrou muito, porque até então eu nunca tinha tirado uma nota ruim, até em matemática. Porém, o 9º ano pra mim foi assim, o pior de todos em relação a essa matéria, porque era tudo muito difícil. E aquilo foi um baque pra mim, porque eu tinha estudado horrores pra aquela prova, eu tinha feito muitos exercícios, enfim. E eu não entendia por que eu tinha ido mal. Até que eu comecei a tentar ver aquilo de outra perspectiva. Porque assim, isso não aconteceu no ano em que eu fiquei de recuperação. Naquele ano eu entrei em desespero mesmo, chorei, me desesperei, não sabia o que fazer. Porém, até o terceiro ano, que foi o momento em que eu tive essa virada de chave, em que eu entendi que não precisava ser assim, e ainda bem que eu entendi isso antes de entrar para a faculdade, foi o seguinte. Existem dois caminhos nessa perspectiva que eu tô contando pra vocês e quando tu tira uma nota ruim. O primeiro cenário é que tu não te esforçou de verdade para aquela prova, porque tu tinha outras prioridades, às vezes tem 2 provas no mesmo dia e tu teve que priorizar outra porque tu não tava tão bem naquela matéria. Ou um segundo cenário, em que tu te esforçou muito e que tu não obteve o resultado que tu esperava, que foi o meu caso com aquela prova de matemática no 9º ano. No primeiro cenário, a solução que eu encontrei foi a seguinte: se eu não me esforcei realmente para aquela prova porque eu tinha outra prioridade, inclusive teve uma vez que aconteceu exatamente isso comigo no terceiro ano. Eu tinha uma prova de matemática e uma prova de física no mesmo dia. A prova de matemática eu não precisava ir tão bem porque eu tinha feito um trabalho e ele já ia ser suficiente para eu passar. Porém, em física eu não estava tão bem assim, eu precisava ir bem naquela prova. E o que aconteceu? Eu abri mão de estudar para matemática porque eu precisava ir bem em física e a nota que eu precisava tirar em matemática não precisava ser tão alta. Então, eu me esforcei muito mais para física. E isso rendeu um resultado. Eu gabaritei a prova de física. Só que eu não fui bem na de matemática, mas eu tava com a minha consciência tranquila, porque eu sabia que eu tinha dado o meu melhor naquilo que eu precisava. Então, nem sempre a gente consegue dar conta de tudo, a gente precisa ter prioridades. E isso não é só sobre notas. Então, eu tava com a minha consciência tranquila, porque eu fui bem na prova que eu precisava ir. Embora eu não tenha tirado 10 naquele bimestre em matemática, eu passei e isso já era suficiente pra mim. Agora,
sobre o segundo cenário, aquele em que tu deu o teu melhor, tu estudou horrores, mas no fim das contas tu não teve o resultado que tu esperava. Isso acontece com muita frequência e não é culpa tua. Tu te esforçou, tu tentou, tu fez o que estava ao teu alcance. Porém, tem algum problema. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que tu não precisa te desesperar. Porque se é a primeira vez que isso acontece, tu ainda vai ter uma chance. Ou tu vai ter uma prova de recuperação, ou, numa hipótese melhor, essa prova era só mais uma do bimestre, tu vai ter outras oportunidades para recuperar sem ficar em exame ou, enfim, de recuperação. Se acontecer isso contigo, não te desespera. Porque não é porque tu te esforçou tanto e foi mal que o teu esforço foi em vão. Tenta levar isso como uma forma de aprendizado. Tenta levar essa nota ruim como uma oportunidade para ir melhor na próxima. Por quê? Tu vai começar observando como tu estudou para essa prova. O que tu fez durante os teus estudos? Tu fez exercícios? Tu fez resumos? Tu fez flashcards? O que tu fez? Tu fez mapas mentais? Observa a forma como tu estudou. Tu realmente deu o teu melhor? Ou tu só ficou empurrando com a barriga e usando métodos passivos de estudo só pra fingir que estava estudando e tentando enganar a ti mesmo pra depois não se sentir mal? Às vezes nós mesmos nos enganamos, porque tem métodos que é comprovado que eles são mais eficazes do que outros. Por exemplo, tu fazer exercícios e depois corrigir esses exercícios é algo muito mais eficiente do que tu ler, simplesmente ler o material, porque esse é uma forma de estudo passivo. Então, tu não tá fazendo o teu cérebro funcionar, tu só tá passando os teus olhos ali pelas letras e tu não tá realmente ativo no estudo, com todo o teu foco ali, e principalmente não tá colocando em prática pra ver se tu realmente tá aprendendo. E essa é uma parte fundamental do estudo, porque quando tu estuda de uma forma passiva, tu não sabe se tu tá realmente aprendendo ou se tu tá só passando os olhos ali pela tela ou pelo papel. Então, eu vou propor uma nova forma de estudo. Se tu quiser ler, é uma coisa que eu gosto muito de fazer nos meus estudos, eu não pego e simplesmente leio no computador ou num livro ou alguma coisa do tipo. Eu faço uma leitura ativa, que é quando tu vai grifando, vai relacionando aqueles temas a outras coisas, vai adicionando comentários, enfim. É uma leitura ativa mesmo, tu não tá simplesmente lendo aquilo ali, passando os olhos na página, tu tá interagindo com o texto, e essa é a minha forma preferida de estudar. Porque não é como o resumo, que é algo que demanda muito tempo, embora seja algo que eu gosto de fazer, porque ele me ajuda quando é muita quantidade de conteúdo e eu preciso passar para o papel de uma forma que eu consiga entender melhor. Porque eu tenho uma forma particular minha de entender um conteúdo, formas de escrever, formas de distribuir aquele conteúdo no papel. E que o autor daquele material não faz a menor ideia. Então, eu não preciso seguir a forma como o conteúdo está distribuído naquele material. Eu posso passar para a minha forma, num resumo. Mas nem sempre eu tenho esse tempo, nem sempre tu vai ter esse tempo. Então aí eu gosto da leitura ativa. Porém, só ela não vai ajudar a medir o teu progresso. Tu precisa te testar, tu precisa pôr à prova os teus conhecimentos. E para isso é legal tu fazer um simulado, fazer algumas questões sobre o assunto, provas antigas. Então, não busca um estudo passivo. Quando tu vê que uma fórmula de estudo não funcionou pra ti, tu te esforçou muito, e mesmo assim não obteve o resultado que tu esperava, muda. Não tenha medo de mudar a tua forma de estudo. E outra, nem sempre tu vai estudar para uma matéria da mesma forma que tu estuda para outra. Nem sempre tu vai estudar um conteúdo da mesma forma que tu estuda o outro. Então não tenha medo de mudar, de testar coisas novas. Não se apegue a uma forma de estudo, porque nem sempre ela vai ser a melhor para tudo. Então, quando tu formar numa prova, não te culpa, não entre em desespero, porque tudo é uma forma de aprendizado.
Observa o que tu fez, tenta mudar, procura evoluir a cada um desses erros. E quanto ao primeiro cenário, que a gente falou das prioridades, não ter culpa por ter prioridades. Nem sempre a gente vai conseguir dar conta de tudo e é muito importante ter isso em mente. Então, a partir de agora, eu espero que tu não te culpe tanto pelas provas. É claro que tirar uma nota ruim não é legal. Isso às vezes pode nos causar prejuízos. Mas na maioria das vezes, tu vai ter como recuperar, tu vai ter uma forma de fazer com que aquele erro não te prejudique tanto. Então é isso, era isso que eu queria falar nesse vídeo. É um tema que volta e meia eu falo lá no Instagram e eu quis trazer ele aqui pro YouTube também porque é algo que precisa ser falado. Eu entendo como uma nota às vezes pode frustrar a gente, como a gente pode se sentir mal, se sentir incapaz e ficar frustrado porque algo não saiu como a gente esperava, principalmente no ambiente acadêmico. Então, eu espero que daqui pra frente o teu coração fique um pouquinho mais leve em relação a isso, tá bom? Se tu gostou desse vídeo, não esquece de deixar aqui um like e se inscrever no canal se tu for novo por aqui. Se tu tem algo aí a acrescentar sobre o que eu falei aqui, que às vezes eu esqueci de falar, comenta aqui embaixo que eu vou adorar ouvir o que tu tem pra complementar esse assunto. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!